Lucas capítulo 5. Versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Versículo 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Versículo 3. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Versículo 4. E, quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Versículo 5. E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sobre a tua palavra, lançarei a rede. Versículo 6. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Versículo 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Versículo 8. E vendo isto Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Versículo 9. Pois que o espanto se apoderara dele, e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Versículo 10. E, de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Versículo 11. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo, e o seguiram. Versículo 12. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto, e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Versículo 13. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Versículo 14. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote, e oferece, pela tua purificação, o que Moisés determinou, para que lhes sirva de testemunho. Versículo 15. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Versículo 16. Ele, porém, retirava-se para os desertos, e ali orava. Versículo 17. E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, e da Judeia, e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava ali para os curar. Versículo 18. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. Versículo 19. E, não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama, até ao meio, diante de Jesus. Versículo 20. E, vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. Versículo 21. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Versículo 22. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu, e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Versículo 23. Qual é mais fácil, dizer: Os teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te, e anda? Versículo 24. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama, e vai para a tua casa. Versículo 25. E, levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. Versículo 26. E todos ficaram maravilhados, e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Versículo 27. E, depois disto, saiu, e viu um publicano, chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. Versículo 28. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Versículo 29. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Versículo 30. E os escribas deles, e os fariseus,
murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: E por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Versículo 31. E Jesus, respondendo, disse-lhes: E não necessitam de médicos que estão sãos, mas, sim, os que estão enfermos. Versículo 32. Eu não vim chamar os justos, mas, sim, os pecadores, ao arrependimento. Versículo 33. Disseram-lhe, então, eles: Por que jejuam os discípulos de João muitas vezes, e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? Versículo 34. E ele lhes disse: Podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Versículo 35. Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. Versículo 36. E disse-lhes também uma parábola: Ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para coser em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. Versículo 37. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, e de outra sorte o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Versículo 38. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente são conservados. Versículo 39. E ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo, porque diz: E melhor é o velho.